Pois bem, meus irmãos, retornando à arqueologia bíblica, nós estamos estudando as grandes pirâmides do Antigo Egito, ou as grandes pirâmides da terra de Kemet, e eu fiz aí um pequeno gráfico para vocês, que depois eu vou aprimorar esse gráfico, para vocês poderem ter uma visão assim do que nós estamos estudando nesse livro. Então eu coloquei no gráfico, na parte mais à esquerda, o título do gráfico diz: De Adão ao Dilúvio, linha do tempo antes de Cristo. Ou seja, então quando vocês olharem nesse gráfico, vocês vão ver ali 4.000 anos antes de Cristo, é a criação de Adão. Como que nós chegamos a esses 4.000 anos? É um número aproximado, mas a Bíblia ela apresenta sempre números de tempo, tá ok? E esse tempo, dizendo que Adão viveu 130 anos e gerou 7, e todo esse tempo que a Bíblia vai dizendo, quando nós vamos somando esses dados, nós percebemos que Adão ele foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ok? Existe até um pensamento, uma interpretação que é bem interessante, de que Adão teria sido criado exatamente 4.000 anos antes da morte de Jesus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13 a 6, o Cordeiro, Deus disse para Moisés que ele deveria ser separado no primeiro dia, mas só poderia morrer no quarto dia. Jesus, como Cordeiro de Deus, nós entendemos que esses 4 dias que Moisés tinha que guardar o Cordeiro Pascal simbolizavam 4.000 anos, ou seja, 4 dias de Deus. Pois bem, então nesse gráfico, nós percebemos na cronologia bíblica que Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A segunda data importante que eu coloquei nesse gráfico é de 3.300 antes de Cristo, ou seja, 700 anos depois da criação de Adão, que é o surgimento dos sumérios, os primeiros achados na Mesopotâmia, onde viviam os sumérios. Eles são datados pela arqueologia de 3.300 a.C. 3.200 a.C., ou seja, cerca de 800 anos depois da criação de Adão, o surgimento dos Kemet, ou seja, os habitantes do Nilo, que seriam os descendentes de Caim. Os sumérios são, na minha interpretação, os descendentes de Sete, e os Kemet, os descendentes de Caim. Então veja, passaram-se 800 anos desde a criação de Adão. As pirâmides que nós estamos estudando agora, elas surgem próximo de 2.650 a.C., a pirâmide escalonada. A pirâmide inclinada ela é um pouquinho depois, 2.630, né, antes de Cristo. E eu coloquei a data aí, a nossa data limite, nesse primeiro livro da arqueologia, que é 2.300 a.C. Ou seja, nós estamos estudando esse período entre a criação de Adão e o dilúvio. Pela datação bíblica, o dilúvio ocorreu cerca de 2.300 a.C. Então, todo evento que a arqueologia coloca entre essas datas, eu digo que esse evento ocorreu antes do dilúvio. Não, eu acredito principalmente na Bíblia, mas é claro que a arqueologia também tem crédito, né? O método científico que eles usam do carbono 14 para datar os achados, ele é aceito cientificamente e parece ser verdadeiro, eu acredito nele. O achado mais antigo do carbono 14, ele é datado de 3.300 a.C., ou seja, ele está dentro da cronologia bíblica. Eu posso, por esse achado, dizer que existe uma harmonia entre a Bíblia e a arqueologia, tá ok? Os eventos que nós vamos continuar estudando agora são eventos que vão estar datados entre essa data de 2.650, 2.630 até o dilúvio, ou seja, vão se passar ainda cerca de 300 anos. Eu fiz essa linha do tempo para vocês poderem entender, tá ok?
esse período que nós estamos estudando vai ajudar aí bastante vocês. Nesses 300 anos nós vamos estudar a formação do império entre os sumérios. Os sumérios, até essa data, não é tratado de um império, é tratado apenas de cidades surgindo. Nós vimos diversas cidades, né, que são datadas pela arqueologia como antediluviano, principalmente a cidade de Uruk, a cidade de Ur, a cidade de Lagash, a cidade de Uma. Então nós veremos como essas cidades elas vão se unir. Até esse momento, nós estudamos na aula anterior, essas cidades elas estavam entrando em conflito. Já havia conflito entre elas. Mas nós vamos chegar num determinado momento em que um homem vai unir todas essas cidades sumérias e ele vai formar um império. Eu já posso adiantar o nome dele para vocês. Ele se chama Sargão I, tá bom? Lá na terra de Kemet, ou seja, na região do Nilo, no Antigo Egito, quando que ocorreu essa união? Ocorreu 3.200 a.C., com um homem chamado Narmer. Ele já começou a dominar as tribos dos descendentes de Caim e conseguiu ali formar um império. E nós veremos também nesse período, nós estamos estudando agora a pirâmide inclinada, vamos estudar a pirâmide vermelha. Nós veremos que até o dilúvio, o que vai acontecer? Vai haver uma união das cidades dos sumérios e também uma união dos sumérios com Kemet. Isso é profetizado na Bíblia, está anunciado na Bíblia, e nós veremos pelos achados arqueológicos. A arqueologia vai falar desse homem chamado Sargão I, seu filho e seu neto, e vão achar selos, né, desses reis lá na região do Mediterrâneo, ou seja, pegando a região de Canaã, a região do Nilo, né, que os gregos vão chamar de Egito. A população vai ocupar o mundo todo, e nós veremos nesse período agora que a Europa também será alcançada por esse povo. Mas pastor, como que eles saíram da Mesopotâmia e foram até a Europa? Lembrando, são homens de saúde especial, como a Bíblia descreve, homens que viviam bem mais do que nós, né? Nós viviam 300, 500, 900 anos, homens que em 1700 anos eles se reproduziram muito. Então nós veremos que existem achados arqueológicos da Inglaterra que eles são datados desse período anterior ao dilúvio. Ok? Esse é um ponto muito interessante. Então, de vez em quando eu vou fazer essa linha do tempo com vocês, para vocês poderem ir identificando melhor a história.